farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Era para ter dado muito certo e melhor do que isso, mas vocês já perceberam que eu canto olhando a cifra e o telefone achou de cair na exata hora que eu estava olhando a cifra da música. Mas a verdade é que a nossa mensagem dessa noite é para que a gente, todas nós mulheres, nos deixemos ser usadas. Independente da nossa fé, independente do nosso credo, se a gente acredita em Oxalá, em Tupã, se a gente acredita em Buda, independente da nossa fé, o que mais vale é que nós mulheres sejamos usadas como flechas certeiras, flechas que acertam o alvo. E durante toda essa confusão que a gente está vivendo nesse mundo, de tanto ódio, de tanta discriminação, de tanta violência contra os nossos corpos, que nós sejamos usadas como flechas e que nós sejamos flechas que promovam o bem, que promovam a paz, que promovam a reflexão. E esse ano é um ano de eleição, não é um ano qualquer. Esse ano nós vamos eleger sobretudo mulheres. Nós queremos mulheres nas Assembleias Legislativas, nós queremos mulheres no Congresso Nacional, nós queremos mulheres no Senado, e nós vamos eleger um homem que vai nos ajudar a mudar o rumo que tem tomado esse país. E eu quero muito ser usada como uma flecha certeira, que acerta o alvo e que muda o direcionamento das coisas. Boa noite, eu sou Célia Regina, eu sou mulher, eu sou mãe, recebi essa graça de ser mãe, sou feminista, sou antirracista, sou anti-LGBT-fóbica. Este é o nosso, é o seu podcast Se Essa Rua Fosse Minha. Esse projeto é a nossa bancada feminina, feminista, LGBT e plural, porque aqui cabem todas as mulheres, independente do credo religioso, independente da ideologia, independente da classe social. Aqui cabem todas as mulheres e ele é feito especialmente para mulheres. É produzido pela Rede Você, em parceria com a DPJ e tem assessoria da Disseminar Multimídia. Quer contribuir com o nosso projeto? Quer nos ajudar? Assiste, segue as nossas redes, nós estamos lá no Instagram, Se Essa Rua Fosse Minha BR, nós estamos no YouTube, Se Essa Rua Fosse Minha e Tua, e você também pode adquirir as nossas canecas. Durante as gravações você vai ver que nós temos algumas canecas, você pode também adquirir as nossas canecas. E eu quero fazer um agradecimento especial a todas as mulheres. Eu não vou lembrar do nome de cada uma delas, mas todo esse cenário aqui, todo o figurino, aqui participam várias mulheres. E não são só mulheres de Juazeiro e de Petrolina, aqui onde fica o nosso estúdio. São mulheres de vários estados de todo o Brasil e são mulheres do mundo inteiro. Vocês não têm ideia de quantas mulheres pelo mundo inteiro acompanham o nosso trabalho. Por isso que a gente chama de bancada. Essa bancada, ela não tem uma pretensão de... já me perguntaram assim, é uma bancada para eleger mulheres? Não, não é uma bancada para eleger mulheres, mas é uma bancada que impulsiona as mulheres. Nessa temática de hoje, a gente tem umas convidadas muito especiais para apresentar para vocês. A gente vai falar sobre o tema A Mulher e a Liberdade Religiosa. Para a gente falar sobre esse assunto que muito nos interessa, principalmente a mim, eu até falei com as meninas, que eu quero ser um tema desse debate, eu quero que elas olhem para mim e me vejam assim, vamos problematizar Célia Regina, vamos analisar a vida de Célia Regina, como é. Então, nós temos 3 convidadas aqui. Nós temos a Dagmar Santos, que antes de ser coordenadora
da EIG, que ela a EIG, eu quero que ela me lembre depois da cifra, que eu não lembro direito o significado da EIG. Ela é membro, mas eu acredito que ela não é só membro da coordenação, acho que ela coordena o NEPT na Bahia e é secretária do setorial interreligioso do PT na Bahia. Tem a Gleide Davis, que é assistente social, é pesquisadora, é uma vereadora da Mandata Pretas por Salvador, uma história fantástica. Foi o que o PSOL conseguiu fazer em Salvador. E nós temos uma sacerdotisa da Umbanda, a Rebeca Stouze. Então, são essas mulheres que estão aqui conosco. E eu quero dar as boas-vindas em nome de toda a nossa bancada, em nome de toda a nossa produção. Antes de a gente começar com o nosso bate-papo, eu quero pedir que cada uma de vocês se apresente e diga quem é um pouquinho da vida pessoal de vocês, porque do trabalho já falei um pouco, mas a gente vai falar, começando por Dagmar, depois a Gleide e depois a Rebeca, falando quem é Dagmar. Eu já conheço um bocado dela e eu quero dizer para vocês que a Dagmar, para mim, antes de tudo que ela é uma referência de mãe, é uma referência de mulher e uma referência de fé. Se durante os meus anos de militância conheci uma pessoa que eu possa dizer assim, essa mulher é uma referência de fé, para mim é a Dagmar. E por que eu penso isso dela, é ela que vai falar. Quem é Dagmar? Dagmar, seja super bem-vinda. E eu amo você, você sabe, assim, é um amor muito grande, a gente é irmã e eu super tenho admiração por você. Quem é a Eu que Dagmar? agradeço. Eu que agradeço, Célia, é um prazer enorme, né? Apesar de todos os percalços estar aqui nesse momento que a gente vive, essa dificuldade, né, de rede, as mulheres sabem o quanto é difícil, né? A gente, mulher preta periférica, tá em qualquer espaço, é bem isso. Como você bem disse, eu sou Dagmar Santos, mas antes de ser Dagmar Santos, eu sou uma mãe de 3 filhos LGBTs, né? Eu sou uma mulher evangélica da Igreja Batista, Lírio dos Vales. Pertenço à EIG, porque é muito importante esse espaço de pertencimento. A EIG é Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Sim, então, que a sim. gente luta, né, em prol dessa causa assim, constantemente. E antes mesmo de ser feminista, como a gente diz, a gente já faz isso no dia a dia. Então, para além de tudo, vem as nossas questões e as nossas batalhas realmente físicas e espirituais diante desse contexto todo. Então, é realmente um prazer sempre estar pontuando e falando sobre, porque é uma evolução e é uma caminhada bem complexa quando a gente caminha com filhos LGBTs, sendo ela evangélica, e com filha candomblessista também. Então, eu vivo a diversidade dentro da minha família, desde que eu me entendo por ser Dagmar Santos. Então, esse contexto é um contexto muito importante para mim, ao qual eu valorizo muito e tenho muito orgulho dos meus filhos e da minha família, e sim, de poder caminhar com a minha fé em Cristo e hoje ouvir dessa mulher maravilhosa ao qual a gente se conheceu num momento tão delicado é realmente assim um orgulho para mim, e estar com vocês todas, meninas, é maravilhoso. Ela é fantástica e depois eu vou tirar um pouquinho mais dela, mas eu já quero saber quem é Gleides. Então, gente, eu me chamo Gleide Davis, eu tenho 30 anos, eu moro no subúrbio de Salvador desde sempre, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Sou uma mulher bissexual, sou Iaô de Euá, né? Sou filha de santo, sou militante, né, das causas do povo de terreiro. Estou nessa trajetória política desde sempre, né? Porque eu sempre compreendi a minha religião sob o aspecto político e eu comecei a conhecer a religião sob o aspecto político também, né? E sou militante feminista, antirracista, contra a desigualdade de classe, né? Contra a intolerância religiosa. Já faz mais ou menos uns 10 anos e a gente está seguindo nessa luta aí, né? Aí quando você fala para mim assim, a gente precisa se denominar para além das coisas que a gente faz. E aí me lembra muito o que a Dagmar acabou de falar. Nossa existência é muito política, né? Quando a gente vai se autodenominar, a gente sempre fala quais são as nossas experiências políticas, porque nós, mulheres negras, a gente está organizada politicamente desde sempre, né? A nossa pré-existência é uma existência política.
Mas é isso. A gente segue na luta, sendo quem a gente é, fazendo as coisas que a gente precisa fazer para a gente se constituir, se construir enquanto seres que somos individuais, mas também muito coletivas, né? É isso. Falando em coletividade, é candidata também agora nesse pleito. Sim, eu estou candidata a deputada estadual, né, pelo PSOL, e tentando conquistar mais esse espaço aí que é nosso, né, porque a gente está aí organizada politicamente na militância, nos espaços desde sempre, e agora a gente tem que tomar um espaço que é nosso, que são os espaços de decisão, né? Para e por nós. Perfeito. Rebeca, minha sacerdotisa. Quem é Rebeca? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer assim também por estar diante de mulheres grandiosas, né, tanto a nossa apresentadora quanto essas outras duas aí que eu já vi que são realmente gigantes e fazem a diferença na sociedade que estão inseridas. Eu sou Rebeca, tá? Sou mãe, assim um pouco igual à realidade de Dagmar, né? Eu tenho um filho trans, então eu lido diariamente também com essa diferença dentro da minha casa e assim procuro, né, ter um ambiente propício aqui dentro, porque a gente sabe que lá fora o mundo é completamente diferente, né? Então aqui dentro de casa eu procuro fazer realmente com que seja esse ambiente mais propício para que sejam, antes de tudo, um cidadão de bem, né, e que não se deixe levar realmente pelo que dizem lá fora. O que importa é o que ele é dentro dele nesse momento e o que ele quer para a vida dele, né, e aí sua caminhada. Sou ex-professora, né, eu falo ex porque eu não trabalho mais nessa área, mas fui professora de sala de aula durante 15 anos e hoje, na verdade, as pessoas dizem, não sou eu que digo, que agora eu sou professora da vida, né? Professora aí da espiritualidade. Hoje eu não levo conteúdo para a sala de aula. Hoje eu levo realmente o meu conhecimento em relação à espiritualidade para o mundo, né? Como diz o próprio hino da Umbanda, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Então, hoje, a minha principal função enquanto pessoa é essa, é levar o branco do amor e da paz. Antes de entrar no mérito do que nós vamos discutir hoje, sobre a liberdade religiosa que nós mulheres não temos, se vocês encontraram, vocês me ensinem o caminho, porque eu ainda não me sinto livre o suficiente para escolher a minha religião. Eu gostaria de ouvir, assim, breves, né, comentários a Dagmar e a Rebeca falando sobre como elas se sentiram, tanto em relação às religiões e também com relação à sociedade em terem filhos que se assumiram, se autodeclararam com condições sexuais diferenciadas do que a sociedade impõe como modelo para ser em relação à religião, assim, como foi para vocês? Eu sempre fico muito, observando isso em vocês, assim, como foi para vocês, porque o que a nossa sociedade aprendeu a partir da colonização foi outra coisa totalmente diferente, nós estamos revolucionando uma época, eu quero dizer que vocês estão revolucionando uma época, nós estamos mudando e amanhã falarão de vocês, falarão: "Ah, mas um dia a Rebeca e a Dagmar fez isso diferente". Então, se vocês puderem falar, eu vou começar com a Dagmar, porque a Rebeca estava falando, como é que foi para você, assim, o que é que você sentiu, sobre isso, assim, como foi? Foi difícil, não foi? Não, foi uma coisa tranquila e tal. Queria ouvir isso de vocês. Olha só, Célia, para mim, o que foi traumático, como eu sempre pontuo, foi ouvir de uma profissional da área de psicologia de que eu tinha que levar o meu filho para um tratamento, né, o mais rápido possível, porque ele estava em conflito por ser educado somente por mim, né, e pelas irmãs. Então, ele estava ali tendo um comportamento de admiração. Então, isso foi bem chocante para mim, porque a gente espera nos profissionais, né, apoio, de certa forma, para a gente entender, e naquele momento foi vamos dizer assim, um tapa, né? Então, desde esse momento, eu entendi que eu tinha que lutar, proteger, né? Mas, ao mesmo tempo, não colocar eles em casulos, porque isso também seria ruim. Então, a melhor forma de fazer isso, de protegê-los,
era justamente, de certa forma, os expondo, né? Assumindo para a sociedade o que eles de fato são, sem medo, sem ressalva, sem restrição, e defendendo eles de unhas e dentes, e também buscando mostrar para eles o quão, de certa forma, é cruel a sociedade pela questão do preconceito. Então, foi um processo que não é um processo, a gente falar é até fácil, mas na prática é complexo. E aí eu queria fazer duas observações antes mesmo, porque vai ser a Rebeca quem vai falar, que é uma coisa que me incomoda muito. Anteontem eu também estava ouvindo uma reportagem, é esse termo cidadão de bem. O que é o cidadão de bem? Né? Porque quando a gente fala, a gente meio que respalda algumas formas preconceituosas que os nossos opositores, principalmente os nossos algozes, faz com relação a nós. Então, assim, o que é ser um cidadão de bem? Porque para ele ser um cidadão de mal é o preto, pobre, periférico, né? É a mulher que está ali lutando, ativista, e buscando defender os seus direitos, né? E toda a sua prole. E o cidadão de bem, que subentende na mente dessas pessoas, são as pessoas com poder aquisitivo elevado, com sistema educacional, e são essas pessoas que mais têm nos assassinado, nos violentado de todas as formas possíveis. Então, eu me pergunto e me questiono, o que de fato é o cidadão de bem nesse conceito? Então, assim, eu busquei educar os meus filhos para ter dignidade. Eu luto para que todo ser humano tenha dignidade, tenha vida, porque todos nós somos 50% bons e 50% mal. Vai depender de qual a gente vai potencializar. Então, como você disse que gosta de problematizar e polemizar, então eu já começo com isso. A outra polemização, Célia, é quando você abre com o louvor, que eu acho lindo, maravilhoso, aonde nos coloca novamente nessa posição de violência. Eu quero ser usada. Então, que tipo de forma de ser usada nós estamos passando a imagem para a sociedade? Como é que a gente faz? A gente está lutando pela nossa igualdade de direitos, de gêneros, de deveres, e depois a gente diz, eu vou me permitir ser usada, e relativamente ser usada por um homem para estar. Então, eu acho que eu gostaria que você também depois, né, me dissesse o seu ponto de vista sobre isso. Perfeito, perfeito. Gostei, gostei. Gostei de ouvir sobre isso. Rebeca. Bora lá. Bora lá. Quando eu falo cidadão de bem, né, eu não estou falando dessa ideia plantada desde o início da formação social, tá, de maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. Eu falo realmente dos princípios éticos em que a gente acredita, dentro do contexto familiar, em formar cidadão. O que é, para mim, um cidadão de bem? É um cidadão digno, um cidadão que tenha hombridade e, acima de tudo, respeito e humildade. Então, isso, para mim, é um cidadão de bem. Em relação ao equilíbrio que você falou entre o bem e o mal, é justamente isso, né? Dentro da minha religião, a gente lida com isso. A gente tem esses dois lados, né? Os lados opostos, e a gente sabe, até a própria física explica isso, que para se haver um equilíbrio, precisa estar realmente um polo positivo e um polo negativo. E todos nós, seres humanos, né, a gente detém esses dois polos, para que a gente possa, sim, ter a nossa caminhada em equilíbrio. Porém, né, justamente como você falou, depende muito do que a gente vai evidenciar. Então, o que eu quero que os meus filhos evidenciem, lógico, não escondendo, mas evidenciando, sim, o que eles têm de bom, que é o que eu prezo e ensino dentro de casa, que é hombridade, dignidade, respeito e humildade. Para mim, isso que é ser realmente cidadão de bem, e só em ser isso, se é que eu posso dizer só, é que eu sei que vai mudar o mundo aí fora, né? Porque começa daqui de dentro. Então, se eu não tenho o respeito no ambiente familiar, eu não tenho como respeitar lá fora. Se eu não sei o conceito básico do que é humildade, eu não estou falando desse conceito deturpado que se tem de humildade, que é demonstrar
a falta de alguma coisa, mas sim o ato de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de se colocar realmente pertencente a um contexto, porém, sem se colocar abaixo com essa ideia de submissão. Para mim, é isso que é formar realmente um cidadão de bem. É um cidadão que ele potencializa as suas qualidades e com elas ele consegue mudar pelo menos ali o seu entorno. Que a gente sabe que a gente consegue mudar o mundo a partir do que está mais próximo da gente. Então, eu só vou conseguir fazer isso, tornar o mundo um lugar melhor, começando dentro da minha casa, formando cidadãos dessa forma. Não, como eu repito, pelo maniqueísmo entre o bem e o mal. Até o bem e o mal, ele é relativo. A própria verdade, ela é relativa. Então, o meu conceito de cidadão de bem é justamente esse. E sobre os desafios, né, na verdade, assim, para mim não foi tão difícil. Eu achei que foi demorado, né, porque ele hoje está perto de fazer 17 anos. E mãe sabe, a mãe conhece. Eu tive uma criança, né, em casa que na sua formatura de ABC, de alfabetização, aos 7 anos, não queria ser a princesa, queria ser o quebra-nozes. E pela escola não ter permitido, então ele não participou da sua formatura do ABC. Então, assim, a todas as predileções, para suas predileções enquanto a vestes, foi uma criança, né, que nasceu do sexo feminino, porém nunca gostou de laço, de vestido. Então, eu achei, né, ainda que demorou o fato dele realmente ter parado, né, que isso tem pouco mais de um ano, que ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu fiquei olhando assim e pensei, aconteceu alguma coisa. E ele falou bem assim, eu sou trans. Aí eu cheguei e falei, gente, e era só isso? Porque isso eu já sei há muito tempo. Levando para o contexto de espiritualidade, que foi o que Célia perguntou, no contexto da religião, a gente lida, né, na minha religião, com energias. Então, o espírito, ele é a energia pura da natureza. Energia, ela não tem sexo, ela tem vibrações. Então, eu sei que dentro do corpo hoje de Yudi, o que habita é uma energia assexuada. Então, a sua predileção em como ele se vê, se ele se vê como homem e sua orientação é bissexual, é como a sua energia vibra. E não realmente pelo padrão estereotipado de nascer no corpo feminino, tem que ser mulher e tem que ser heterossexual. Perfeito, porque é um debate e que vai se deslanchar no que nós vamos falar agora, né? Porque para a nossa sociedade patriarcal e machista, a mulher é dada à carne. E no imaginário bíblico da nossa cultura, é a mulher símbolo da natureza selvagem, que leva o homem símbolo do espírito e depois da razão a pecar. Por isso ela não pode assumir o poder em muitas igrejas. Tem igrejas que não permitem ainda que a mulher assuma o lugar de liderança. A mulher é um pedaço e depende do homem. Boa parte das pessoas queimadas pelas fogueiras da Inquisição eram mulheres. Eu, por exemplo, hoje tenho uma linha de religião e acredito que já fui queimada em fogueiras. Muitas delas parteiras e curandeiras, representantes de um sagrado feminino, que era mais antigo da deusa mãe, Mater, Natura, Aqua Mater, de outro modelo de humanidade e de divindade. A Constituição declara que a liberdade de uma consciência e crença é inviolável e garante o livre exercício de uma crença religiosa. A Constituição proíbe os governos federal, estaduais e municipais de apoiar ou impedir qualquer religião no âmbito dos direitos humanos e do direito constitucional. A valorização da liberdade religiosa e, evidentemente, da tolerância religiosa é consagrada de modo pleno. O artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz: toda pessoa tem liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião sozinho ou sozinha, em um comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática ou pelo culto e pelos ritos.
Este preceito é de absoluta amplitude, pois prevê as situações relacionadas com a expressão individual, privada, e também a expressão pública e coletiva de apreço, respeito e culto da religião. O crescimento da diversidade religiosa no Brasil influi também no crescimento da intolerância religiosa. E quando falamos das mulheres e da liberdade religiosa, essa intolerância cresce ainda mais. É o que vamos falar hoje também com as nossas convidadas. Nós da bancada acreditamos que o melhor tipo de liberdade religiosa permite às mulheres determinar suas próprias crenças, falar quando vem falhas na prática das suas tradições de fé, escolher uma religião diferente e participar da sociedade. Então, a gente precisa dizer isso para as mulheres, e é um dos porquês que a gente traz o trato da pluralidade, e a gente precisa que vocês nos ajudem a avaliar atualmente como está a liberdade religiosa da mulher no atual governo. Está uma coisa complicada, complicadíssima. As pessoas começaram a dizer que são evangélicas e que apoiam o atual governo. Tem pessoas na minha família que dizem que apoiam o atual governo porque ele é evangélico, como não sabe nem o que é isso, né? E eu disse para vocês que eu sou até um instrumento de análise, porque, por exemplo, eu fui criada numa igreja evangélica, mas eu fui obrigadíssima a frequentar a igreja evangélica. E eu acredito em muitas coisas, né, do que a Bíblia fala, e outras coisas eu guardo lá, porque eu sei que não é bem assim. Mas a minha família tem muitas reservas com religião às minhas crenças. Eu não critico as crenças da minha família, mas eu sei que hoje, por exemplo, quando dizem assim, o Brasil é um país cristão. É cristão que nada, tem gente que nunca foi nem numa missa, nunca fez um catequismo, tem gente que nunca nem foi numa escola bíblica dominical, não sabe nem o que é nada, sabe nem quem é Jesus Cristo. Você pergunta quem é Jesus, sabe nem quem é, fica dizendo que é cristão. Jesus e Maria Santíssima. E nós mulheres somos obrigadas a professar uma fé que a gente desconhece absolutamente. Esse é o problema para a gente. As religiões de matrizes africanas, elas sofrem muito e demais o preconceito por conta da escravidão, por conta da colonização. E permitam-me, e discordem de mim até, me corrijam, né, em público, que existe um abrigamento. As religiões de matriz africanas, elas abrigam as mulheres negras, abrigam as pessoas LGBTs. E já as igrejas evangélicas não tem abrigamento, Gleide. Tem a obrigatoriedade da mulher branca ir para a igreja e ponto. E respeitar o marido, e respeitar a ordem, e acabou. Como da igreja católica também, ir para a missa, na quinta aqui, que é o dia da graça, e tem que ir e acabou. E quando chega nesses ambientes, sofrem diversas violências. Não é por acaso que 40% das mulheres que sofrem violência estão dentro das igrejas evangélicas. E é muito importante para mim ter a Dagmar aqui, porque a Dagmar é uma força dentro do movimento evangélico que tem desconstruído vários fatores, enfim, né? Então, por isso que é importante que eu pergunte primeiro para a Dagmar qual é a sua relação com a religião e se você encontra alguma dificuldade, algum preconceito com a sua religião pelo fato de ser mulher. Você encontra essa dificuldade porque você é mulher e você é uma líder nata. Você está lá e ponto, faz o seu trabalho e ela aparece na Bahia inteira. Você encontra essa dificuldade? Vou começar por você. Muita. E pode até corrigindo minhas falas, viu, amiga? Essas coisas todas que eu falei aí, você pode até dizer, não é bem assim não, minha filha. Porque eu já sofri violência de líderes, já sofri de líder por ter casado com líder religioso, enfim. Mas pode me corrigindo aí que eu aceito todos os puxões de orelhas. Não, mas é bem assim mesmo. O contexto é bem esse mesmo. Para você ter noção, hoje eu tenho muito mais dificuldade na igreja, não só pela questão de ser mulher, mas sim pela questão de ter filhos LGBTs, né? E tratar isso com naturalidade, porque a gente sabe que dentro da igreja, assim como em algumas religiões, mesmo que a aceitabilidade seja de uma forma menos violenta, mas ainda tem algumas restrições, então na igreja eles são demonizados, né? E o fato de ser uma mulher que se divorciou, então tudo isso vai pesando, e para além de, né, o fato de apoiar e auxiliar minha filha
na escolha da sua religiosidade. Então, isso sim, são parâmetros que é bem difuso. Então, é a resistência, sim, pessoa, a permanecer dentro de uma igreja evangélica, né, e desconstruir todos esses dogmas que foram construídos ao longo do tempo. Mas não tem como a gente falar disso sem realmente fazer o resgate, como você disse, histórico. A violência, ela existe desde o começo, porque a compreensão do povo e o conhecimento é o mínimo possível. Cada um faz uma interpretação daquilo que lê. E aí eu te pergunto, eu digo a você, logo quando eu fui para a igreja, eu fui um pouco na concepção de todas as pessoas, né? A questão de você se melhorar como ser humano, mais aquele ensino um pouco mais fundamentalista, né, do que pode, do que não pode, do que é errado, certo. Porém, isso me angustiava, porque eu sempre fui tipo da pessoa que eu tive muita dificuldade de fazer as coisas por obrigação, como você disse. Nós somos obrigadas a X, então tinha que ir para o culto terça, escola dominical domingo, culto do dia de domingo à noite, principalmente se fosse dia de ceia, culto na terça-feira, e por aí vai. Então, eu sempre fui um pouco rebelde ainda quanto a isso, né? Sempre fui testando muito a fé e pedindo orientação e sabedoria a Deus de qual era, de fato, o trabalho que Ele queria que eu fizesse. E até chegar no ponto de que foi quando desconstruí um pouco essa imagem da perfeição que todo mundo tem com relação aos evangélicos. Não sei se vocês vão lembrar da greve de policiais que nós tivemos, né, no estado, que foi um caos aqui dentro da cidade de Salvador. E nessa greve eu tive o prazer e o desprazer de um determinado estabelecimento comercial topar com um grupo de pastores, ditos pastores, líderes espirituais, aonde estavam ali justamente pontuando de que o porquê que não podia ter mulher no púlpito, porque a mulher era muito cheia de mimimi, né? Que se passasse uma barata, a mulher ia sair correndo, não tinha um equilíbrio emocional, que essa é uma das justificativas que eles dão para não aceitar a mulher no púlpito, né? Uma das. E, ao mesmo tempo, eles falando, um ensinando para o outro a forma de manipular, né, como a gente chama, as ovelhas, né, os membros da igreja, para ali se desprender dos seus bens, né, e fazer as doações para que eles pudessem usufruir daquela riqueza da outra pessoa. Então, ou seja, não importava se a pessoa ia passar fome, importava que eles estivessem com os bolsos cheios. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas, aonde eu pedi a Deus que me encaminhasse para um local onde eu pudesse justamente fazer a diferença real e não ser mais um na multidão ou ser usada como máquina de manobra, né? Vamos dizer, forma de manobrar os conceitos. E nisso, hoje, como você disse, terminou que todo mundo hoje pode ser pastor, todo mundo pode ser líder espiritual, né? Todo mundo pode fundar uma igreja, até porque depois das federações que foram criadas, você paga lá por um títulozinho, basta você ter um amigo sacerdote, um pastor, uma bispa, que assine, dê o aval e lhe consagre, e você também já é. Então, hoje nós não estamos vivendo pela fé, e sim pelo âmbito materialista, pelo âmbito capitalista e pela forma que as pessoas estão vendo de manipulação do ser humano, né? E a gente sabe que o público evangélico, boa parte ainda, são públicos que não teve uma condição adequada de vida, de estudo, de ensino, então ele é facilmente induzido. E por isso a nossa dificuldade em relação a esse contexto violento que tem se estabelecido no âmbito federal. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de saber das outras também, vou começar por Gleide, como é que ela, para responder a primeira pergunta, porque eu dei uma saltadinha aí, a produção está puxando a minha orelha, como é que vocês duas avaliam a liberdade religiosa das mulheres no Brasil? Se vocês avaliam, tá indo, tá dando, Célia, tá tudo bem. Não tá horrível. Como é que você avalia, Gleide? Depois ouvir aí da Rebeca, como é que vocês avaliam a liberdade religiosa da mulher no Brasil? Para nós que somos de matriz africana, matriz afro-brasileira,
esse debate da mulher dentro da religião, não é que se confunde, ele se mistura muito com a questão da própria intolerância religiosa, que atinge também aos homens, e especialmente aos homens negros que estão no candomblé e na Umbanda, né? Eu falo mais propriamente do candomblé, porque eu sou Iaô, filha de santo no candomblé. Né? E assim, a gente acaba mesclando esse debate, porque acaba sendo um debate que passa muito pela a questão do racismo, né? Do racismo religioso. É importante a gente frisar que o candomblé e a Umbanda sofrem no Brasil é racismo religioso, né? Intolerância religiosa, ela tem a questão do preconceito, e o racismo religioso tem uma diferença que envolve a questão da racialidade, né? Do fato de que nós somos religiões racializadas. E aí, no contexto de Clóvis Moura, que significa racializar o indivíduo, né? É separar aquele indivíduo, é visualizar aquele indivíduo de uma forma muito específica e, no nosso caso, de diminuir mesmo a nossa cultura. E a gente pensando no contexto histórico, no qual foram as mulheres que trouxeram o culto afro-brasileiro para cá, para a diáspora, né? Porque, afinal de contas, os nossos ancestrais não aguentavam mais ser açoitados, não aguentavam mais não poder se defender, e foi a partir do candomblé e do aquilombamento que a gente conseguiu se organizar, e pelo medo de que aqui virasse o Haiti, foi assinada, né, a libertação da escravatura, mas o nosso candomblé e a nossa Umbanda também, por que não, né, começa de uma organização política, né, começa do nosso conhecimento de folha para a gente começar a resistir ao tronco, para a gente sobreviver, para que a gente pudesse não cometer suicídio, porque os nossos filhos eram arrancados de nós por causa da violência sexual, porque os nossos companheiros eram assassinados, enfim. O candomblé, ele surge desse contexto muito politizado, né, em organização racial e organização coletiva. É óbvio que a gente não pode ignorar que os terreiros não são espaços que são extrasocial. Dentro de um terreiro de candomblé, a gente vai encontrar relações de machismo, de LGBTfobia, mesmo que esses terreiros sejam espaços de acolhimento, né, sejam espaços de resistência, ainda assim a gente não pode ignorar que nós somos as mesmas pessoas daqui de fora. Então, é possível que a gente encontre, sim, relações sociais que tenham preconceitos, que tenham opressões. Mas, nesse sentido, eu avalio que dentro do contexto do candomblé, a gente consegue ter um debate menos difícil, um debate no qual a gente tem um pouco mais de liberdade dentro da nossa religião para debater essas questões e pensar que, para nós, é inadmissível apoiarmos o atual presidente, visualizando todos os posicionamentos políticos que ele tem, né, fazendo comparações de pessoas quilombolas com gado, né, dizendo que mulheres de cabelo crespo são ninhos de rato, enfim. Né? Então, ele se coloca nesse posicionamento. A própria esposa dele diz que Lula vendeu a alma para o diabo para poder ser eleito, porque ele tomou um banho de pipoca no dia de Obaloê. Então, a gente está muito, muito inserida nessa luta pela intolerância religiosa. A gente teve um caso no ano passado, no qual uma vizinha que escutava músicas de candomblé dentro da sua casa foi agredida e ficou cega. Né? Então, assim, como que as mulheres de religião de matriz africana conseguem se manter num país que não visualizam essas mulheres enquanto mulheres? Né? Assim, enquanto as mulheres de outras religiões e mesmo de outras religiões, mulheres brancas estão lutando pelos seus direitos civis e para serem vistas iguais aos homens, nós, mulheres negras, não somos sequer vistas como mulheres. A nossa existência... E aí a gente tem que acrescentar a questão do candomblé, porque isso, quanto mais negro você se torna, mais negro você é visto. O candomblé, ele enegrece a nossa estética, né? Ele escancara que nós somos pessoas negras, e isso se torna algo inegável. E isso faz com que a gente seja, assim, muito brutalizada. Né? E aí, claro, a gente não apaga o que a Dagmar trouxe, porque isso é extremamente relevante para a gente pensar na estrutura do próprio cristianismo no Brasil, de como ele se estrutura e de como ele é extremamente ofensivo para as mulheres hoje, mas a gente também não pode ignorar que o racismo religioso ele é extremamente agravante e brutaliza a existência das mulheres na sociedade. Liberdade religiosa, para nós, ainda é muito primário, ainda é muito embrionário, porque a gente ainda está falando de organização coletiva, de sermos respeitadas enquanto seres humanos, porque a gente não é vista enquanto ser humano, né? Então, assim, essa questão de ser usada
para nós é muito pesado, né? Porque pensar que as nossas ancestrais, para sobreviverem à violência sexual, precisaram recorrer à fé, precisaram recorrer ao seu empoderamento, para nós é muito caro pensar nisso, né? Nós não queremos ser usadas, nós queremos usar as ferramentas de poder para que esse tipo de opressão jamais retorne, que a gente não volte para a clandestinidade, porque o candomblé já foi clandestino, o candomblé já foi proibido de ser celebrado, e a gente não pode mais permitir isso. É por isso que a gente precisa selar compromisso com candidaturas que estejam realmente comprometidas com o projeto político para povos de terreiro e que estejam comprometidos com política pública para as mulheres, para que a gente possa celebrar a nossa fé, seja ela qual for, dentro do exercício de cidadania, para que as mulheres sejam vistas enquanto seres humanos, para que as mulheres negras sejam respeitadas. É isso. Que fala potente, meu Deus! Rebeca, com você. Essa fala potente aí de Gleide é realmente a ancestralidade gritando, né? Gritando por socorro e, ao mesmo tempo, por misericórdia. É realmente ver que são centenas de anos. A gente não está falando a nível, de fato, Brasil. Não tem como a gente delimitar apenas a nossa sociedade. A gente está falando de uma perseguição milenar. Então, quando a gente vê, né? E quando a gente sente, porque a gente vem de religiões que trabalham o nosso sentir, é um peso muito grande, né? A gente não está para fazer a história ela já existe. A gente está para que essa história ela não seja esquecida, né? E aí, pegando essa fala de Gleide, é muito importante, porque, como ela disse, o candomblé ele foi trazido para o Brasil pelos escravos, e quem de fato lutou pela religião de matriz afro foram as mulheres. E trazendo para o contexto da minha religião, para o contexto de Umbanda, a gente já tem vários relatos e escrituras da Umbanda em si ser praticada muito tempo antes dela ser instaurada. Porém, ela só foi instaurada quando um homem branco de classe média, né, recebeu a sua entidade e disse para essa religião que já era praticada também há décadas ser instaurada. Então, a gente vem realmente da nossa própria religião, ela ser construída do nosso cenário nacional através da deturpação dessa própria história. Né? A gente teve o embranquecimento dos nossos orixás. Os nossos ancestrais, eles não podiam ser cultuados. Né? Então, qual foi a saída que o nosso povo, os nossos ancestrais encontrou para que fizesse esse culto? Adorar imagens de santos católicos que contavam uma história parecida com a dos nossos orixás. E aí isso se perpetua em alguns lugares até hoje, porque quando a gente fala, por exemplo, das nossas divindades, que são os orixás, a gente sabe que muitos deles, inclusive, se perderam. A gente não tem conhecimento de todos os orixás que existiram. A gente sequer sabe uma data real de culto ao nosso orixá, justamente por causa desse embranquecimento, por causa da marginalização realmente do negro, né? O negro ele sempre teve que viver à margem da sociedade. A história do negro ela nunca importou. Então, assim, a gente vem até dentro da própria religião, até hoje acontece esse embranquecimento. É difícil você encontrar uma imagem de Iemanjá negra. Isso é absurdo. Iemanjá é orixá, é africano, ela é negra. Então, assim, as pessoas, né, Iemanjá, eles caíram no gosto popular. São os orixás mais populares na nossa sociedade e eles embranqueceram os nossos orixás. E aí, trazendo para o contexto de Umbanda, que eu não sei se alguma vertente de candomblé tem, o trabalho com os pretos velhos, a gente já está encontrando imagens de preto velho branco. Então, eles estão querendo, de toda forma, embranquecer, deturpar, tornar realmente as nossas religiões de matriz africana, nessa forma, assim, visualmente, a mesma coisa como fizeram com o próprio Cristo. A imagem de Cristo que a gente tem é o Cristo europeu, branco, dos olhos azuis, de cabelo liso, né? Então, assim, é bem complicado isso. E aí, quando a gente entra no nosso contexto social, né, a gente fala a nível de Brasil, o Brasil, no papel, no projeto, é um Estado laico.
mas essa laicidade ela não existe, e principalmente nesses 3 anos e 8 meses, é que ela ficou impossível de existir, né? Porque a própria bandeira levantada pelo atual presidente é no caso, a religião, que ele nem sabe que religião ele tem, né? Realmente negar, esconder que existem outras religiões, porque para ele é Deus acima de tudo, e aí ele utiliza isso, esse Deus acima de tudo, para justificar as perversidades dele. E aí a gente entra também em uma coisa interessante que Gleide falou, né? Como a gente está falando de contexto de mulher, a gente não pode deixar ele continuar, porque eu mesma acredito que vocês também tenham visto, que há uma movimentação e uma manifestação de que a mulher dele chegue ao poder em 2026. Então, imagine, sim, Gleide, eu vi essa semana, inclusive, no Instagram, Michele Bolsonaro 2026. Então, assim, uma mulher que demonizou realmente o ato, né, de um candidato do nosso ex-presidente, futuro presidente novamente, tomar o banho de pipoca na cerimônia de Olubagé ali, que ele estava fazendo pacto, né? A nossa futura primeira-dama, ela é de religião de matriz afro, então tudo isso vem gritando, né? Assim, realmente para poder ofuscar mais uma vez a nossa voz, ofuscar o nosso espaço, né? E é como Célia falou no início da fala dela, desde sempre a mulher ela foi perseguida. A mulher que demonstrava um pouco de conhecimento sobre ervas, ou até pela própria doença em si, e mostrava a cura, ela era condenada, ela era julgada, ela era condenada. A gente teve aí décadas também que a mulher ela era queimada por praticar a própria medicina, né? A mulher não podia praticar a medicina. E aí, hoje eu sou um bandista porque eu me descobri pertencente à espiritualidade, mas eu já passei pelo que Célia passou, né? Eu fui noiva de um pastor. Então, o meu tom de voz ele é alto, a minha risada ela é alta, e eu era sempre policiada. Querida, isso não é postura de uma mulher, de quem está se formando pastor, de quem faz uma pregação. Controle seu tom de voz, controle a sua risada, você não precisa rir tão alto assim. E aí eu me lembro que foi determinante, né? Um dos fatores que foi determinante para que eu não continuasse com esse relacionamento foi que um belo dia eu fui dar minha opinião e ele chegou para mim e falou bem assim, eu entendo, porém diz lá em Gênesis que a mulher deve ser submissa ao homem porque este está mais próximo de Deus. E aí naquele momento eu entendi que eu ia viver uma vida completamente, não de submissão para chegar ao sagrado, mas de submissão a ele, porque ele se achava próximo de Deus. Então, assim, realmente esse preconceito feminino, ele grita, né? Ele grita na nossa sociedade em todos os aspectos. E quando a gente leva ele para o contexto religioso, seja ele qual religião for, ele é mais gritante, sabe? Ao mesmo tempo que esse preconceito ele é latente, a gente é mais sufocada ainda. E a gente não aguenta mais. Rebeca, e das suas dificuldades para você ser uma sacerdotisa? Quais são as maiores dificuldades que você encontra? Eu tenho uma pergunta para a Dagmar ainda, porque eu quero muito ouvi-la. Mas eu queria que você falasse, a gente já está no finalzinho assim, as suas maiores dificuldades para ser sacerdotisa. O que você fala assim, mas essa é difícil, essa daqui... Mulher com postura, ser mulher imponente. Porque homem imponente é homem com firmeza. Mulher imponente, ela é arrogante. Então, meu maior desafio é esse. É ser mulher com firmeza. Porque não posso. Já fui taxada, inclusive, por outros sacerdotes como arrogante. Com o meu posicionamento no tom de voz à mesma altura. Eu sou muito arrogante, eu sou egoísta, eu sou prepotente. E um desafio, eu acredito que maior, é que hoje lá na tenda de Oxalá, a gente tem 29 membros ativos, apenas 2 são homens. Então, eu tenho 27, uma tenda, né, de Umbanda feita, e semanalmente trabalhamos com 27 mulheres, né, à frente. Eu não digo eu digo nós. Nós somos 27 mulheres trabalhando em prol de levar realmente o que é Umbanda. E aí, uns 2 meses atrás, se eu não me engano, se tiver mais é pouca coisa, tinha uma pessoa na assistência e a pessoa fez o seguinte comentário: gente, é uma casa de meninas, só tem menininha aqui.
Ou seja, por ser majoritariamente feminina, ela foi descredibilizada, né? Ela foi, com o termo pejorativo, era uma casa feita de menininhas, ou seja, não passa credibilidade para aquela pessoa porque é formada por mulheres. Dagmar, eu queria ouvir uma leitura sua. Você é uma mulher desconstruída hoje, né, do ponto de vista desses conceitos todos, que você foi obrigada a aprender, que foi introduzido a você enquanto mulher, mulher que foi criada como eu, indo para a escola dominical, culto terça e quarta, quinta, sábado, domingo, escola dominical, e a gente está naquele aprendizado e tudo. Daqui a pouco a gente entende que não e a gente começa a desconstruir tudo. Eu me afasto do meio, mas você continua lá e você hoje é uma liderança dentro do NEPT, que é um núcleo de evangélicos do Partido dos Trabalhadores, uma grande potência mundial, e você está ali coordenando as mulheres. Como é que você enxerga hoje nós mulheres que não seguimos essa mesma religião, essa mesma fé, esse mesmo credo, mas que como é que você entende, como é que você olha hoje enquanto uma mulher de fé? Qual é o seu olhar hoje? Eu gostaria de entender, porque às vezes eu penso muito em você, em tudo que acontece lá em casa. Minhas filhas são da Umbanda hoje, e em tudo que eu vivencio, em tudo que eu discuto, eu fico pensando, o que a Dagmar faria? O que ela pensaria? Como é que você nos enxerga hoje? Eu gostaria de saber o seu olhar. Sobre a resposta do ser usado ou não, eu teria uma leitura mais poética sobre isso, porque a música sempre permite um olhar mais poético. Eu responderia e até eu faço um rios para você. Mas eu estou mais interessada em ouvir a sua resposta, como é que você nos olha hoje, porque hoje a gente tem o Olorum, hoje a gente tem, enfim, hoje a gente tem outra visão diferente, talvez as mesmas coisas, mas com nomenclaturas diferentes. Como é que a Dagmar está me vendo hoje? Me interessa, porque você é a liderança, por quem eu tenho muito respeito. Eu te enxergo como sempre enxerguei, a mulher que eu tenho a maior admiração, né? Que é acolhedora, que é agregadora, e é como eu busco enxergar as outras mulheres, independente se professam a mesma fé que eu ou não, porque somos tão vítimas quanto, em todos os ambientes, quer seja no âmbito da fé evangélica, do catolicismo, né? E como dito aí, porque em cada religião a gente tem aí algumas, como é que se diz, empecilhos, né? Tem terreiros de candomblé mesmo que as mulheres não podem ser a mãe de santo, né? A líder maior tem que ser um homem, assim como provavelmente na Umbanda, assim como no Espiritismo. E o interessante da Umbanda é que a Umbanda nasceu no Brasil, né? A Umbanda é uma religião brasileira justamente pela questão do racismo em si, que aí se tornou também a linha do racismo religioso. Então, a gente tem aí um leque de situações, assim como o espiritismo nasce na França. Então, é lógico que são países que são racistas, que são colonialistas, que são fundamentalistas. Então, esse âmbito, eu amo minhas irmãs. E uma das coisas que me preocupa é que a gente, enquanto feminista, a gente ainda continua sem avançar muito, porque a outra mulher nos enxerga como inimigas, como rivais. E esse é o problema que vem ocorrendo no âmbito evangélico, né? Ao qual tem aí todo esse perrengue com relação à primeira-dama, que ela está conseguindo uma ascensão através, se você reparar, sempre jogam aí um bagulho na rede, porque por mais que você não queira, é o assunto mais comentado, e com isso a pessoa ganha visibilidade. Então, ela já está fazendo a plataforma política dela, assim como foi a Damares. Então, é nesse âmbito e é onde elas focam, é a questão da disputa entre nós, mulheres. Né? E é um apelo que eu sempre procuro fazer. Nós precisamos nos enxergarmos como irmãs e nos colocar no lugar da outra. E quando eu falo a questão da minha preocupação, quando a gente usa o termo ser usada, é porque eu ouvi de muitas mulheres, se ele pensa que está me usando, eu que vou usar ele. Só que no âmbito emocional, nós não conseguimos fazer com o homem o mesmo que ele faz conosco. Então, é um processo onde a gente, às vezes, tem essa deturpação de qual é a modalidade de ser usada, o que é que nós estamos nos permitindo e o que é que nós estamos chamando.
E é por isso que eu falei, é para fazer a provocação, vamos, porque a mesma coisa da questão do cidadão de bem, porque as pessoas têm uma interpretação diferente. Então, é bom sempre a gente replicar e reexplicar qual é o contexto real nos conceitos mesmo naturais da vida. Valeu. Se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Se essa rua fosse minha, eu ia querer uma varinha de cordão para distribuir amor com todo mundo, para que a gente se sentisse realmente irmãos, né? Onde não existisse tanto preconceito, tanta agressão, tanta violência e tanta falta de humanidade como vem sendo. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande estar com vocês, amo todas de paixão. Infelizmente, nós somos obrigadas a esse nível de segregação, porque é o que vem ocorrendo, dividir para dominar. E, quanto a isso, eu amo as minhas referências, como Vilma Reis, como Lidinalva de Paula, são figuras que eu adoro, né? E tenho o maior respeito, porque muito me ajudou nessa caminhada, assim como a EIG, né? O NEPT é um avanço daquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e hoje está secretária de um setorial tão importante quanto, que é para a gente fazer essa discussão na sociedade interreligiosa, é assim imprescindível, porque pelo aumento do que vem ocorrendo e pela forma de segregação indireta que tem ocorrido, eu vou terminar, que é o que está ocorrendo com a extinção dos nossos parques públicos aqui em Salvador, novamente, o Abaeté, porque é a forma que se tem de exterminar e segregar o povo preto periférico de religiões de matriz africana. Então, a gente precisa estar atento, que foi uma coisa que já começou lá atrás e que a gente continua ratificando, porque quando a gente não compra essa luta e conclamar todos os evangélicos, sim, que quem precisa defender o povo preto, né, periférico e de religião de matriz africana somos nós, porque fomos nós que os colocamos na berlinda. Gratidão. Gleide, se essa rua fosse sua, minha deputada, o que é que você faria? O que é que você fará? Porque você terá uma rua para você. Já estou te considerando eleita. Se essa rua fosse minha, eu com certeza compartilharia conhecimento para a galera entender as nossas diversidades. Porque, como o Dagmar colocou de uma forma maravilhosa, a gente só vai se respeitar e se colocar no lugar do outro quando a gente entender que somos diversas. E é essa diversidade que faz com que a gente seja quem a gente é e tá tudo certo. Nós somos evangélicas, nós somos de candomblé, nós somos de umbanda, somos espíritas. A gente recebe Espírito Santo, Exu, Pombagira, Caboclo, e somos todas maravilhosas nas nossas essências. É a nossa ancestralidade, é quem nós somos, que faz quem a gente é. Política pública para a mulher, se essa rua fosse minha, viu? Porque a gente está precisando de verdade. Parabéns, gostei, gente. Olha aí a Gleides, conheço o perfil dela. Minha sacerdotisa, se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Sendo solidária a você, estou com o Paco aqui no cenário, para poder aguentar nossos sofreiros aqui. É sofrido. Se essa rua fosse minha, eu teria 2 pedidos. O primeiro é que todo mundo que se dispusesse, né, por um momento sequer, se livrasse dessas correntes, né, dessa viseira de preconceito, desse conceito prévio instaurado desde sempre na nossa sociedade. E aí a gente faria uma grande roda, uma grande corrente, todo mundo de mãos dadas, e nesse momento a gente fecharia os olhos e elevaria os nossos pensamentos, cada um professando a sua fé. No mesmo momento, todo mundo de mãos dadas, em uma só corrente e um só pensamento. Amar uns aos outros. E aí eu tenho certeza que essa energia de amor, ela ia passar de um para o outro, para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E eu tenho certeza que quando a gente abrisse os olhos, ninguém sairia dali da mesma forma de como chegou. Perfeição, perfeição. Quero agradecer a vocês e a todos os santos que beberam a água que eu derramei aqui 3 vezes, que a Beth disse que assiste ao programa dizendo, ela vai derrubar a caneca, ela vai derrubar a caneca. Beth, hoje eu derrubei a caneca 3 vezes, mas algum santo há de ter aceitado a oferenda, deve ter dado tudo certo. Agradecimentos a Gleides, a Dagmar,
a minha sacerdotisa, toda a produção da Disseminada DPJ, da Rede Você TV, a Peixinho, que eu amo de coração, quase não me dá ousadia, mas hoje veio nos visitar. Gratidão por vocês terem estado conosco até agora, um assunto super importante que a gente precisa reverberar e a gente precisa de vozes muito fortes, importantes, que defendam o nosso direito à escolha das nossas religiões. Vamos defender as nossas religiões? Chega de fogueira, chega de enforcamento. Não aguento mais, quero exercer o meu livre direito à minha religião. Um abraço, um beijo, fiquem com Oxalá, até o próximo programa. Fiquem com Deus.